Sobre verdades, eu queria falar também sobre coerência, porque muitas vezes a gente fala frases categóricas e que a gente, na verdade, vai usá-las quando for conveniente para a gente. É o que eu tenho descoberto, assim, que eu tenho percebido. Muitas vezes a gente não é coerente. Então a gente prega a delicadeza, mas em determinadas circunstâncias a gente não consegue ser delicado. Então é como se a gente quisesse a delicadeza só pra gente. Eu tive vários insights assim de um tempo pra cá. Por exemplo, eu comecei a perceber que eu era muito rigorosa com algumas regras, né? Então eu ando de bicicleta e ando a pé também. E também dirijo. Então eu sou as três modalidades. Eu sou pedestre, eu sou ciclista e eu sou motorista. Quando eu sou motorista, eu me irrito muito com os pedestres que passam na frente do meu carro. Quando eu sou pedestre, muitas vezes eu avanço na frente dos carros. Quando eu sou pedestre, muitas vezes eu ando pela ciclovia. E quando eu estou ciclista, eu reclamo muito dos pedestres que andam pela ciclovia. Então eu comecei a perceber que o meu rigor ele estava associado às minhas vontades, às minhas necessidades. E que eu era tão mais condescendente sempre comigo e quase nada com os outros, sabe? Então eu comecei a ver que existe sim regras que devem, que seria interessante que fossem cumpridas, mas que também a gente muitas vezes é muito duro. Porque, por exemplo, eu comecei a me dar conta que às vezes eu estava na ciclovia porque eu estava distraída. Às vezes eu estava andando na ciclovia, não de bicicleta, mas andando a pé na ciclovia porque eu estava distraída. Outras vezes eu pensava assim, é só rapidinho. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas é só rapidinho, porque eu vou sair daqui. E quando alguém reclamava comigo, eu ficava muito chateada, porque afinal de contas eu sabia. Então, eu começo a pensar nessas coisas e começo a ser menos rigorosa, tanto com quem reclama comigo, porque ela tá certa de reclamar comigo, como começo a ser menos rigorosa com quem está na ciclovia, porque eu me vejo ali também. Então, eu parei um pouco de ser aquela fiscal dura e que não perdoa o outro, sabe? Eu passei a olhar com mais humanidade para o outro, porque eu consegui me ver naquele lugar, em todas as situações, na situação de quem é rigorosa, na situação de quem é distraída, na situação de quem acha que só um minutinho não vai atrapalhar a vida de ninguém. Então, não pense que eu estou sempre assim, com essa lucidez que eu estou falando aqui agora, não. Eu ainda me irrito muitas vezes, mas eu já consigo olhar para isso de uma forma mais humana.